Olá, sou José Carlos, aluno da Universidade de Cabo Verde, no segundo ano do curso Línguas, Literaturas, Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Estou aqui no âmbito das disciplinas de Língua Portuguesa 1 para falar um pouco sobre a obra O Alto da Barca do Inferno, do autor português Gil Vicente. Bom, para isso foi-nos solicitado que expliquemos o seguinte texto. O texto diz o seguinte: um dos motivos que explicam um sucesso tão grande e continuado está de certo relacionado com o facto de se tratar de uma peça centrada no tema da justiça, post-mortem, uma das zonas de curiosidade mais constantes da história humana. Ok, o texto fala sobre a justiça. Bom, antes de passarmos diretamente para o texto, vou aqui apenas explicar ou apenas referir quem foi Gil Vicente. Bom, Gil Vicente, ele viveu no século V, no período da humanística da literatura portuguesa, e é considerado o pai do teatro português. Por que o pai do teatro português? Porque ele trabalhava com a coroa portuguesa e era sustentado pela rainha. E tinha a função de escrever histórias e depois ensiná-los em forma de teatros para os nobres no palácio. Ou seja, ele tinha a função de entreter os nobres que ali viviam. O período humanista portuguesa é o segundo época da literatura portuguesa que se deu logo após o período medieval trovadoresco. Ela é considerada um período de transição do trovadorismo para o renascentista ou clássica. Ou seja, dali podia verificar-se que a permanência das ideologias medievais, como ligadas à Igreja Católica, ou seja, o teocentrismo, que tinha como significado Deus no centro de todo, mas com uma antecipação do antropocentrismo. Ou seja, ali vivia uma mistura entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Ou seja, o antropocentrismo. E nessa época temos diferentes formas de produção textuais. Não, diferentemente da época medieval, que tínhamos somente as cantigas. E já ali podíamos ver, por exemplo, prosa historiográfica de Fernão Lopes, poesia palanciana de Garcia Rezende e também os famosos autos de Gil Vicente. Bom, o que são autos? Autos são peças teatrais que têm um caráter moralizador e religioso. Por exemplo, temos o auto da Índia, o auto da Visitação, e este auto da Barca do Inferno, e temos entre outros autos escrito por Gil Vicente. Também temos um auto que é muito conhecido, que é o Auto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna, por volta do ano de 1955. Por exemplo, não sei se já costumam ver o filme O Auto da Compadecida, feito por dois protagonistas bem conhecido, que é o João Guilherme Chicó, que é muito interessante. E esse auto também relaciona com o auto da barca, principalmente na parte que diz respeito ao inferno e o céu. Bom, analisando o texto que já tinha lido assim em cima, é dizer que nessa época em que o autor escreveu a obra, vivia-se então esse período de transição da literatura portuguesa
como já tinha mencionado antes, e que ainda eram apegados ao etnocentrismo. Tudo era ensinado à base da religião. E qual era a religião? A religião era a religião católica que predominava nessa época. E lógico, acreditava-se, e até ainda hoje muitos acreditam, na vida eterna. Para as pessoas que fazem boas obras aqui na Terra, vão para o céu, e as pessoas que cometiam pecados, lógico, e vão para o inferno. E o autor mostra isso claramente como é que funciona. As pessoas no além, ou seja, quando morrem, encontram-se dois barcos ali no além esperando por eles. Esses dois barcos eram comandados pelos dois capitães, digamos assim. Um que era comandado pelo diabo e outro pelo anjo. O diabo levava as pessoas para o inferno, que é um lugar sinônimo de tortura, sinônimo de tortura e tormento. E a barca do anjo tinha como destino levar as pessoas para o céu. E esses dois barcos, então, ficavam ali até que as pessoas chegassem para a viagem. E as pessoas, logo ao chegarem ali, justificavam as suas viagens, porque queriam todos ir com o anjo para a barca que seguia para o céu. Mas nem todo mundo conseguiu chegar a viajar com a barca que ia para o céu. Isso porque a maioria das pessoas que ali foram cometeram pecados que são considerados gravíssimos e que não podiam ir para o céu. E tudo isso era justificado. E porque ali a justiça que era feita é diferente da justiça que é feito aqui ali na Terra. Por exemplo, as pessoas até as pessoas que cometem algum pecado aqui na Terra, ou seja, cometem algum crime, até pode ser ileso no tribunal. Mas ali, nessa barca, ninguém que cometeu erros saíam ilesos dali. Todos eles tinham que pagar por aquilo que fizeram. Mas, portanto, por exemplo, temos o fidalgo. O fidalgo, ele era um homem da nobreza e queria logo desviar da barca do inferno, argumentando que não, ele em vida deixou pessoas rezando por ele, etc. Que se pessoas estavam ali a rezar por ele tinha o direito de ir para o céu. E o diabo disse que ele era um pecador, tirano, avarento, luxuoso e etc. Por isso, ele tinha que entrar na barca que seguia para o inferno. Depois ele tentou ainda mais argumentar de que não, ele tinha uma amada que estava ali e a espera por ele. E o diabo, ironicamente, disse para ele: você acha que ela gosta de você? Não. Ela tem outra, etc. E também tinha mais pessoas chegando. Por exemplo, o Onzeneiro, a Brígida,
A brízida, que era uma cafeteira, tinha o sapateiro também. Todos eles seguiam na mesma barca, que é a barca que seguia para o inferno. O sapateiro, por exemplo, frequentava sempre a igreja, mas roubava os clientes que trabalhava com ele. Até mesmo o frade. O frade, ou seja, o padre. Esse, por exemplo, ninguém esperava que ele vá para a barca do inferno, porque o padre, normalmente, ele digamos assim, todo mundo acha que ele é justo, porque trabalha diretamente com Deus, ajudando as pessoas a chegar mais a Deus. Mas só que esse fraude fazia ao contrário. Ele fazia ao contrário do que os outros, e por isso ele tinha o destino a barca do inferno. Ele até inclusive chegou juntamente com a sua amante, a Florença. É lógico que um frade não pode ter amante, segundo a tradição católica, ele não pode ter relações com mulheres. Então, podemos pensar, podemos pensar, mas falar mal de um padre nessa época, em que a igreja era quase, digamos assim, um tribunal, assim, eles não torturavam ou até mesmo matavam o Gil Vicente. Bom, é de lembrar que é de se referir que, como já tinha falado antes, é de que a sociedade portuguesa naquela época estava num período de transição, e a sociedade já começavam a ter ideias diferentes sobre esses assuntos. Portanto, por isso ele não foi castigado por ter escrito aquilo sobre o fraude. E também ele não generalizava todos os fraudes. Por isso ele diz somente o fraude, que é somente um. Isso não significa que ele estava a falar todos os fraudes, e nem de todos os fidalgos, nem de todos os sapateiros. Ele tinha aqueles que eram específicos. E também nessa barca tinha até o procurador, porque, como já tinha lido antes no texto, o texto fala sobre a justiça. Então, se tinha ali o procurador e o corregedor, que são figuras representantes do poder judicial. Eles também vão seguindo o mesmo caminho que é para a barca do inferno, porque, segundo o diabo, eles utilizaram a justiça a favor e utilizaram a justiça a seu favor, e em vez de ser justo e correto durante o seu trabalho. Bom, então podemos ver que essa peça é bem famosa por causa da forma como ela retrata a justiça. Mesmo sendo esse texto, mesmo sendo do século V também, ele retrata factos que hoje encontramos na nossa sociedade. Por exemplo, o procurador e o corregedor, por exemplo, são pessoas que podemos até hoje encontrar na nossa sociedade, que cometem os mesmos erros. O fraude, o sapateiro, tudo isso. Por isso que podemos considerar esse texto como transtemporais. Bom, para isso vou dar de seguida a outra questão que diz o seguinte. Vou aqui ler.
diz para comentar o seguinte: o personagem do parvo, com seus gestos e palavras sem nexo, implica estranhamentos e gargalhadas, mas também exige reflexões. Seu pertencimento à ordem discursiva mundana possibilita a sátira e, sobretudo, a ironia. A loucura encenada ganha corpo e, ao mesmo tempo em que espelha os contornos entre o real e o ilusório, entre a ordem e os caos. Também conduz a licenciosidade da comicidade da tradição popular medieval para uma auto-ironia como figura de pensamentos tão cara ao homem moderno. Este texto foi escrito por Euler, 2015. Bom, também na barca seguia-se no além, seguia-se um outro personagem que é o Joane, que é a Jane. Eram chamados de parvo. Ele foi um dos primeiros, ou um dos poucos, a entrar na barca da glória, para ir com o anjo para o céu. Para além dele, entrou também somente os 4 cavaleiros medievais que lutaram nas cruzadas divulgando e falando da Igreja Católica. Bom, o auto em si era feito para serem apresentados em cenas teatrais, como já tinha mencionado antes. Até porque, naquela época, a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever e tinham como objetivo principal entreter os nobres palacianos. E por isso tinha como função cômico, que provocava risadas, e o personagem Joane chama logo a atenção pela forma de fala e seu comportamento que parece de um louco. Por isso, as risadas que ele comete, que ele faz durante na sua apresentação, faz com que as pessoas tenham mais gosto pelo teatro. Então, Gil Vicente satírica muitas pessoas, como já tínhamos visto antes, como o sapateiro, o fidalgo, o onzeneiro, a brízera, até mesmo o fraude, que a maioria achava que era de Deus. E no parvo, o anjo achava que ele era inocente. Ele era inocente como uma criança, diferentemente dos outros, que eram hipócritas, malvados e avarentos. Mas o parvo era simplesmente do bem. E a decisão do anjo escolher o parvo, a decisão de ele escolher o parvo para o seu barco está na lógica de uma doutrina católica, que diz que ele não pode responder por seus atos porque nasceu irresponsável. Ou seja, como é que vamos julgar uma pessoa que não sabe o que é certo e o que é errado? Por exemplo, se uma pessoa que não está no seu perfeito juízo passar pela nossa rua e atirar uma pedra, por exemplo, na nossa janela ou no telhado, e acabou por quebrar. Como é que
que vamos responsabilizar essa pessoa. De certo que não temos como responsabilizar. O mínimo que vamos fazer é tentar reter essa pessoa para não tirar mais pedras. Porque essa pessoa não tem a sua perfeita condição mental para defender os atos que ele comete. Então, por isso que não há elementos de acusação para o parvo, mas sim somente de defesa, segundo o anjo, e que todo o que ele fez de errado foi sem intenção e sem maldade. Por exemplo, ele não cometeu o erro com a sã consciência. O parvo teve um papel fundamental nesse teatro, porque ele representa os simples e os ingênuos, que os ingênuos que socialmente não têm a representação. Ele também não é dado qualquer representação social, mas teve um papel importante porque ele interveio, aliás, ele inverteu o papel do diabo, que a priori acusava todos os que passavam por ali. E ele, o parvo, inverteu o papel acusando o diabo das suas malícias também que faz com as pessoas. E também, muitas vezes, ele utilizou uma linguagem muito ofensiva e acusavam também as pessoas, o parvo acusava as pessoas que também estavam ali na barca. Por exemplo, posso ali ler na parte de... Vou aqui só... Já perdi o texto. Sim, aqui na parte 265, que na fala do Joane e do diabo, aqui podemos ver ele acusando o sapateiro de candonza. Ele usa algumas linguagens ofensivas e muito estranho, chamando de candonza, de carrapato, furta cebolas, escongumado nas erguejas, etc. Então, cornudos, etc. Ele usa várias linguagens muito estranhas também. Mija na agulha, etc. Ele usa uma linguagem bem diferente. Bom, era tudo que tinha para falar. É só.